A gente vira a página para falar de um outro assunto. A Jovem Pan foi vencedora de um processo judicial que estava em andamento agora durante a campanha eleitoral. Nós tratamos desse assunto, inclusive, há poucos dias no programa Os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, moveu uma ação judicial contra a Jovem Pan, questionando um comentário que foi feito no programa, no Pingos, pelo nosso companheiro Augusto Nunes. E, a partir de agora, nós vamos conversar com o advogado que representou o Grupo Jovem Pan nessa ação, o doutor Arthur Rolo, está conosco aqui. Obrigado pela visita, doutor. Em primeiro lugar, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, parabéns para nós, parabéns para a democracia, né? Foi uma guerra árdua, porque a gente começou ganhando em Araraquara. Em primeira instância, Em primeira instância, né? Aí veio aqui para o Tribunal Regional Eleitoral e, para nossa surpresa, o placar foi 6-0 contra. Aí a gente conseguiu um efeito suspensivo lá com o ministro Fachin em Brasília e aí, há cerca de 2 dias atrás, o ministro Fachin deu provimento ao nosso recurso, ao recurso da Jovem Pan, para dizer que não tinha abuso ali na fala do Augusto Nunes. Queria que o senhor explicasse justamente o caso para a gente, doutor. O que disse o Augusto e o que questionou o Edinho Silva? Na verdade, tinha lá vários questionamentos em relação a compras da Covid-19, né? O Augusto chegou a falar da operação Covidão e em algum momento falou lá superfaturamento criminoso. Desde o início, quando a gente fez a defesa lá no Tribunal Regional Eleitoral, a gente falou que isso era um exagero linguístico, não havia imputação de crime. Agora os juízes aqui do TRE de São Paulo entenderam que havia e deram o direito de resposta, e o ministro Fachin reformou a decisão e julgou a nosso favor para não dar o direito de resposta. Doutor, essa eleição, comparando com as outras, em relação a processos e tudo mais, a questões em que algumas declarações foram parar na justiça, enfim, foi uma campanha comparada com as outras um pouco mais amena ou não? Foi uma guerra jurídica um pouco maior? Em relação a mim, eu posso dizer para vocês que foi a eleição que eu mais trabalhei na vida. E não foram poucas, né, doutor? Então não foram poucas, justamente. Foi a eleição que eu mais trabalhei na vida. Eu estava chegando 8 horas da manhã no escritório e saindo depois das 10 horas da noite. Foi uma eleição muito judicializada, mas ao passo foi uma eleição muito judicializada, foi uma eleição sem dinheiro, né? Então, muito problema de internet. Agora, advogado eleitoral, Thiago, tem que saber a parte do direito digital, de ficar tirando post do ar, né? Ficar localizando É mais pessoas. difícil para se fiscalizar? Hoje em dia, com um negócio de aplicativo, de Facebook, então a maioria das ações referentes a questões da internet. E também muito conflito acabou gerando muito direito de resposta. Então, principalmente aqui a campanha de São Paulo, a gente está aí discutindo os resultados da eleição de São Paulo, muito direito de resposta também, assim, 10, 20 julgamentos de direito de resposta por dia dos candidatos a prefeito de São Paulo. Então foi uma eleição bastante brigada e tudo indica aí, pelo que está se colocando, que vai continuar a briga agora nos próximos 15 dias. Mas tem menos candidato, pelo menos, Não, né? tem menos candidato, mas aí a tendência é com mais tempo. Os temas aí, agora com certeza vem apoio de João Dória para o segundo turno, vem a questão do passado do Boulos, vem todas essas questões, vem para o segundo turno e aí, obviamente, a briga judicial vai aumentar bastante, né? Doutor, vamos agora a mais uma pergunta. Quem fará essa pergunta direto de Brasília é José Maria Trindade. Antes, eu lembro que você que está nos assistindo durante a fala do doutor Rolo pôde acompanhar aí na tela alguns números da apuração em cidades importantes do país, né? Essa parceria da Jovem Pan com a ABC. Você que nos assiste viu na tela aí, ao longo da fala do doutor, mais números do avanço da apuração pelo país. Zé Maria, sua pergunta, Zé. Pois é, doutor Rolo, eu vou arriscar aqui e pedir ao senhor um parecer sobre uma novidade que apareceu e que nem é tão novidade nos debates aqui. A residência oficial do presidente da República, o Palácio da Alvorada, apesar de ser um prédio público mantido pelo poder público, né, é considerado a residência do presidente. A mesma coisa para a residência oficial, o senhor já esteve lá, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, e as residências oficiais dos governadores. Doutor Rolo, trata-se de um local público ou de direito privado, em residência?
Eu estava ouvindo, Zé, você falando, eu estava quase querendo entrar na entrevista, porque realmente é uma discussão jurídica. O que se entende é que se é o palácio residencial, se ele está na ala residencial, aí ficaram falando, não, mas ele estava na biblioteca é onde ele despacha, mas é a residência dele ali, se ele está na residência o palácio dele, como todo, né? Se ele está na residência dele, ele poderia fazer sim a live de lá, assim como tem vários governadores também que têm palácios onde residem, a casa dele, só para fazer um paralelo, embora isso não tenha previsão na legislação eleitoral, na campanha presidencial, Zé, tem a questão do ressarcimento do transporte do presidente da República. O presidente candidato à reeleição, ele precisa se deslocar para a campanha, ele vai muitas vezes no avião da presidência, ele vai no helicóptero da presidência, porque ele se mantém como presidente, ele vai com todo aquele aparato de segurança, e a legislação eleitoral ela prevê o ressarcimento dessas despesas. Nesse caso específico, ele estava fazendo a live do Palácio do Alvorada, que é onde ele reside. Se tivesse lá no Planalto, eu concordo que poderia ser cogitado de abuso. Agora, nesse caso específico, ala residencial, a residência dele lá no Palácio, ele pode fazer sim a live de lá. Doutor, aproveitando a sua participação aqui, nós tivemos nessas últimas semanas muita gente falando que não ia votar, as pessoas com medo do coronavírus, mas nós destacamos aqui a segurança da sala de votação, das salas, enfim, todo o cuidado. Primeiro, eu queria que o senhor fizesse um balanço. O senhor acha que o Tribunal Superior Eleitoral foi bem nessa questão, com, claro, o apoio dos tribunais regionais eleitorais? E quem não votou e precisa justificar, o que deve fazer? Acho que é sempre importante a gente dar essa prestação de serviço para os nossos ouvintes e espectadores, por favor. Eu achei que o Tribunal Superior Eleitoral, e eu vi aqui o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, né? Se conduziram bem em relação à segurança. Achei que tinha um pouquinho de fila, pelo menos na sessão quando eu fui votar tinha um pouquinho de fila, mas nada absurdo, algo razoável. Eu achei que deixou a desejar, e o ministro Barroso já explicou o motivo disso hoje à tarde, o e-título, né? Então, o aplicativo. O ministro Barroso disse que o e-título não funcionou bem porque ele precisou reduzir os servidores de 2 para 1 para manter o backup das informações, como vocês já falaram mais cedo, e isso acabou gerando uma instabilidade no sistema. E eu acho que a apuração também, pelo que eu estou acompanhando pelo aplicativo de apuração, está demorando muito mais que eleições anteriores. Sim. Eu acho que a questão é justamente da diminuição do servidor de 2 para 1. Mas agora, em relação à segurança, eu acho que a segurança foi bem conduzida, a segurança dos locais, tinha álcool gel, pelo menos na sessão onde eu fui votar, tinha orientação, assim, não conferiram a minha identidade, né? Eu coloquei lá o documento para mostrar, não conferiram a minha identidade, porque o povo estava com medo de, às vezes não enxerga de longe, isso aí talvez tenha dado algum probleminha nessa eleição. Agora, em relação à justificativa, é importante deixar claro que quem não conseguiu justificar durante o processo de votação tem agora 60 dias para justificar. Então, vá ao seu cartório eleitoral com os comprovantes. Estava viajando, eu estava doente, tive Covid. Pega lá um atestado do médico, vai até a sua sessão eleitoral e justifica. Tem que ser presencialmente? Acho que isso é importante dizer. Nesse caso agora, a partir de agora, tem que ir presencialmente, não tem... fica um pouquinho mais burocrático, né? Essa parte fica mais burocrática, mas é importante justificar, porque senão não tira passaporte. Eu, por exemplo, que sou professor em faculdade pública, não recebo meu salário. Daqui a um pouco eu recebo o e-mail lá da faculdade falando, cadê o comprovante de votação? Se eu não apresento o comprovante de votação, eu deixo de receber o salário. Então, tem que justificar, e fora que dá problema, se você não justifica em 3 eleições, você tem o título cancelado, isso tem uma série de implicações. Paulo Matias tinha pedido a palavra, diga, Paulo. Tinha, exatamente por conta dessa lentidão aqui na cidade de São Paulo, Brown, porque o TRE acaba de se pronunciar dizendo que o resultado aqui deve sair até às 21 horas. Ok, doutor Arthur Rola aqui conosco nos estúdios também, e ouvimos falar de fraude, esse sistema instável.
O que tivemos nesse domingo aqui que não estava no script, hein, doutor? Bom, provavelmente esse ataque hacker gerou um comportamento diferente, que já gerou, que desligou um servidor, mas eu queria fazer um registro, que pouca gente ficou sabendo disso, mas os advogados que militam na área sabem. Na quinta-feira, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, do processo judicial eletrônico, agora todos os processos eleitorais são eletrônicos, ele ficou sem funcionar praticamente o dia inteiro. Então já é reflexo de sobrecarga. Então, todo mundo acessando o site com um servidor só, um servidor, pelo jeito, não está dando conta. Agora, isso não tem nada a ver com segurança da urna eletrônica. A urna eletrônica, ela não tem ligação com a internet, a urna eletrônica, ela é segura, a urna eletrônica, ela não tem comunicação na transmissão dos dados, enfim, isso agora gera especulação, porque todo mundo tem direito à informação. Deveria vir a público aí algum representante do TSE e explicar isso com maior veemência, porque normalmente... Deve falar daqui a pouco às 8 horas, né, no pronunciamento. Então, mas aí que tá, agora já tá todo mundo já falando em fraude, que não tem o mínimo sentido, mas precisa ter informação, porque já era para esse horário a gente já sabia o resultado das eleições. Agora, doutor, Joel Pinheiro da Fonseca também conosco. Diga, Joel. Doutor Rolo, bom início de noite, estou aqui da minha casa. O senhor acabou de relatar uma experiência que eu tive também indo votar, né? Não cobraram o documento de identidade. E, aliás, seria difícil comprovar a identidade, porque todo mundo de máscara, ele vai checar como, né? Não tem muito. Tem alguma possibilidade disso dar algum problema jurídico para o resultado das eleições? Não vejo essa possibilidade, até porque fica difícil de comprovar, mas num passado não tão distante, Joel, a gente ouvia falar de pessoas que iam votar por outras e com a máscara e sem uma verificação da identidade, como aconteceu com você e aconteceu comigo, isso fica mais fácil. Agora, quem é surpreendido fazendo isso é crime, é preso em flagrante, né? Mas eu achei que nessa eleição realmente acabaram facilitando aí, acabaram conferindo a identidade dos eleitores. Isso para gerar um prejuízo na eleição a ponto de justificar uma ação judicial, teria que ser um número muito grande. Aqui a gente tem uma amostragem aqui de poucas pessoas, já temos 2, mas precisaria ter algo mais concreto de um prejuízo efetivo, coisa que por enquanto a gente não tem notícia. Bom, Zé Maria Trindade de Brasília trazendo também as últimas informações, essa expectativa da fala do ministro às 8 horas da noite, e tivemos então nesse ano, né, Zé Maria, essas instabilidades e o retardamento do início da apuração e números mais claros nas capitais, as informações são de que as eleições já estão apuradas, né? Em São Paulo, por exemplo, é 100%, quase 100% dos votos apurados. O que acontece? As máquinas de votar, ou urnas eletrônicas, elas não são interligadas à internet e a nenhum periférico. No final da eleição, quando a urna é fechada, né, o tempo definido pela Justiça Eleitoral, aí a urna é lacrada e ali mesmo emite-se a apuração da urna. E o resultado é pregado na sessão eleitoral. E, em seguida, os dados são transmitidos para o Tribunal Regional Eleitoral. E o Tribunal Regional Eleitoral manda aqui para Brasília que faz essa junção de votos. Então, o que eu disse é o seguinte: São Paulo já está praticamente apurado, já houve a apuração das eleições. A divulgação dos números é que está sendo atrasado por uma dificuldade de demanda de espaço com supercomputador. São 2 supercomputadores, são computadores de memória muito alta, né? E esses computadores estão lentos, um está fora, um dos servidores está fora do ar, está dificultando. Então, a expectativa é que os números caiam de uma vez. Então, essa é a expectativa, de que até às 9 horas, né, ou um pouco antes, já tenhamos pelo menos 90% dos votos, e vai ser de uma vez, e já existem experiências anteriores parecidas. Então, a apuração já não tem ninguém contando voto mais, e a apuração já está sendo feita. O que está atrasando é mesmo a divulgação dos números. Ô Paulo Matias, saberemos de uma vez só, é isso?
Tomara, né, Thiago? Tomara que a gente não queira ter aquele sentimento de vira-lata que por muitas vezes o brasileiro tem com os Estados Unidos e queira copiar e colar o que eles fazem lá aqui, né? Poderíamos até citar que talvez o TSE esteja querendo copiar a apuração do estado da Geórgia, por exemplo, né? Enfim, a gente só torce para que isso não aconteça, mas como o Dr. Rolo bem colocou, isso é muito ruim, isso é péssimo, porque por mais que o TSE vá se pronunciar às 8 horas da noite, nós estamos aqui discutindo essa lentidão há pelo menos 1h20, 1h30. Tudo isso cria feridas aí no processo democrático, porque as pessoas que querem e que por muitas vezes não acreditam na democracia utilizam isso para dizer que o processo eleitoral todo ele é fraudado. Isso é péssimo. Então, aqui vale a gente reiterar e ressaltar a inabilidade política do TSE num momento como esse, porque no momento em que surge algum tipo de polêmica nesse sentido, a primeira coisa que tem que ser feita é um posicionamento político claro de um representante daquele tribunal que julga as eleições, daquele tribunal que é o responsável pela realização das eleições no Brasil. Essa demora, essa lentidão e dizer que, olha, às 8 horas da noite nós iremos nos pronunciar, são 7 horas e 19 minutos. Num país polarizado politicamente da maneira como nós estamos, 40 minutos é muito tempo. Agora, o Dr. Rolo, o que chama atenção também é que há muita desigualdade em todo o Brasil. Eu estou aqui com os números de Florianópolis, com 77% das urnas já apuradas, Jean do DEM com 54,09%, ganhando no primeiro turno, o professor Elson em segundo com 18,9%. Não é isso, Brão? Uma desigualdade muito grande. E aqui em São Paulo, ao contrário, Thiago, checo aqui no site do Tribunal Superior Eleitoral, apenas 0,39% das urnas apuradas, sendo que a última atualização foi às 5h32 da tarde. Portanto, está paralisada a divulgação dos números aqui em São Paulo. E essa explicação que o Zé Maria trouxe é muito importante, né, doutor? De que seria um problema na divulgação. Problemas técnicos acontecem, é claro, a gente está sujeito a isso também aqui diariamente, mas o que se cobra é transparência, né? Como disse o Paulo, é importante um posicionamento claro, né? Eu acho que a demora na divulgação dos resultados, sem uma informação de por que isso está acontecendo, acaba gerando teorias da conspiração. Eu acho que essas teorias não têm nenhum cabimento, mas eu acho que a gente precisava saber, se já sabiam de antemão, já foi dito aqui que já se sabia de antemão que o resultado ia atrasar. Então já dá uma previsão, falou, olha, nós temos um problema aqui, tivemos uma invasão hacker no STJ, nós adotamos umas novas cautelas, então por isso vai demorar mais. Avisa. Mas eu acho, como o Zé Maria falou, que o resultado deve cair todo de uma vez. Esses dados já estão transmitidos. Agora, a notícia que eu tive aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é que a totalização agora acaba sendo feita direto no TSE. Talvez isso também esteja demorando. Normalmente, totalizava no TRE e mandava os dados para o TSE. A notícia que eu tive no TRE aqui de São Paulo, que a totalização está sendo feita direto no TSE. Então, de repente, estão chegando os dados do Brasil lá e estão entrando na fila, e os dados de São Paulo naturalmente demoram mais para chegar e ficam mais. Isso não devia ser assim, doutor? Deveria ter o servidor rápido que já entra e já totaliza tudo, mas tá demorando mais, o sistema lá está demorando muito mais. E você acredita em exploração política disso, Zé? De que grupos que questionem o atual modelo das eleições se aproveitem dessa demora, desse problema que existe, que nós estamos reportando aqui, desse problema do Tribunal Superior Eleitoral, se aproveitem para de alguma forma questionar o processo, Zé? Eu acho que não, só se for uma luta política, que eu vou te dizer uma coisa, os partidos aí minimamente organizados já sabem o resultado, né? É muito simples, é só percorrer as sessões eleitorais, pegar o resultado de cada um e somar. Então eu acho que todo partido que tem delegados e que tem fiscais já sabe do resultado, já tem uma certeza dos números, né? E não são ainda dados oficiais. Então não tem demora na apuração. A apuração já está feita, o que falta mesmo é esta comunicação. Não há, eu acho que eu até transferiria a pergunta para o doutor Rolo, mas não há base legal para se questionar isso. O que há é essa tentativa política de usar. É um movimento muito grande, Brau. Sou procurado aqui em Brasília, eu converso sempre com pessoas que querem o voto impresso, pessoas que desconfiam da urna eletrônica. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro jogou dúvidas
sobre a lisura da disputa e da urna eletrônica, né? Porque é meio no escuro, ninguém vê ali o voto físico e, enfim, só recebe o resultado e tal. Isso acaba alimentando essa teoria da conspiração e essa dificuldade. Eu aceito, olha, assim, o argumento muito sério de pessoas que me procuram defendendo o voto impresso. A ideia deles, né, logicamente, não é que ninguém vote em voto igual antigamente, porque pode ser mais facilmente fraudado, mas que a urna tenha em anexo uma impressora e que o eleitor não tenha contato com aquele voto. O argumento é o preço, que aumenta muito o valor da urna eletrônica com uma impressora acoplada, que não serviria para nada, já que se imprime, é evidente que soma. Não tem como uma urna eletrônica imprimir e não somar um voto. E, por outro lado, aumentaria a possibilidade de problema, de defeito, em travamento da impressora, já que urnas também travam, mas com a impressora aumentaria muito. Então, existe um movimento grande no país, não é desprezível, de pessoas que defendem o voto impresso. E, através de qualquer vacilo desse tipo, é evidente que o discurso deles cresce. É um prato cheio, né? Pois é, vamos trazer para a conversa também o Joel Pinheiro da Fonseca. O Joel segue conosco e queria ouvi-lo também, Joel, a respeito disso, dos possíveis desdobramentos políticos desse problema técnico do Tribunal Superior Eleitoral. O Zé Maria já narrava para a gente esse movimento do presidente Jair Bolsonaro. Há pouco tempo, em uma live, ele declarou apoio a essa proposta que está em tramitação no Congresso, da impressão do voto, que, como o Zé muito bem ressaltou, não seria o voto manual, mas sim a impressão do voto em urna eletrônica. Depois tivemos a polêmica na eleição americana, que aqueceu mais uma vez esse movimento, e agora temos o problema técnico no Tribunal Superior Eleitoral. Você acredita que isso também vai alimentar lenha nessa fogueira, Joel? Pois é, né, Vitor? A gente observa a eleição americana e fica aquele medo. Puxa, e se no Brasil for assim também? Com assim eu quero dizer o quê? Uma eleição que demora semanas para a apuração terminar. Na verdade, tem estados que ainda não terminou a apuração americana, fica nessa ameaça de judicialização, porque quanto mais demora, mais tem espaço para criar teorias, mais tem espaço para tentar abrir um processo, para entrar na justiça, tentando desqualificar votos. Os Estados Unidos têm esse problema também, em que o registro eleitoral é muito incerto. Você tem bolsões de pessoas que não podem votar, você tem outras cujo registro pode ter alguma irregularidade, vão acabar sendo descontadas, cujo voto chegou mais tarde ou mais cedo e por alguma questão burocrática também vão levantar ali tentando desqualificar esse voto. Os Estados Unidos vive um verdadeiro caos na sua apuração eleitoral. No Brasil, não. No Brasil, a apuração é bastante rápida. A gente está aqui com essa apuração demorando, estamos todos preocupados observando isso. Acho que o Paulo Matias pontuou muito bem, faltou da Justiça Eleitoral um posicionamento público, político mesmo, uma manifestação mais clara para explicar a todos com transparência qual que é o problema, mas mesmo assim, eu acho que mesmo nas previsões mais pessimistas que a gente possa ter, é o seguinte: nas próximas horas, esses resultados todos vão aparecer, e uma vez que eles apareçam, eles não vão dar grandes margens a dúvidas também. Em nenhum momento no Brasil, desde que a urna eletrônica foi implantada ali nos anos 90 até hoje, nenhuma eleição, seja federal, seja municipal, nenhuma eleição até hoje apontou-se qualquer problema real na contagem de votos da urna eletrônica, nenhuma fraude, nenhum erro de sistema que alterasse o resultado de qualquer maneira. Então, uma vez que os resultados apareçam, a apuração e a publicação dos dados da apuração, na verdade, né, da Justiça Eleitoral está com problema, mas uma vez que apareça, a questão vai estar resolvida e todo esse pequeno barulho que a gente vê surgindo agora vai rapidamente morrer. Eu acredito que vai acontecer. Agora, finalmente, a questão do voto impresso, do ponto de vista estritamente técnico, de fato, se o voto for impresso e depositado numa urna, isso facilita uma auditoria dos votos, da contagem de votos eletrônicos às urnas. Não quer dizer que a gente vai ter que contar todos os votos impressos para ver se bate com o resultado eletrônico. Pode ser o seguinte: olha, você votou, imprimiu o voto, depositou na urna, os resultados todos são publicados aí poucas horas depois, a urna eletrônica permite essa facilidade, daí aleatoriamente selecionam ali 1% das sessões eleitorais do país e conferem ali só para ver se tem alguma discrepância em alguma amostra assim. Poderia ser feito. A questão é que isso exige recursos. Eu lembro agora do voto do ministro Gilmar Mendes, a questão do voto impresso. Ele não era contra o voto impresso por princípio, mas isso vai exigir aí mais alguns bilhões de reais para sanar um problema que, por todas as evidências que a gente tem até agora, sequer existe. Não existe nenhuma evidência de fraude, não existe nenhuma evidência de insegurança na urna eletrônica até hoje.
Então, sim, do ponto de vista teórico, puramente técnico, seria uma segurança a mais o voto impresso. Sistema perfeito nunca vai existir. Mesmo com o voto impresso, dá para roubar, dá para trapacear, teoricamente dá para ter fraude, mas seria uma segurança a mais. A questão é essa, a segurança exige investimento, exige recursos. Existe necessidade da gente investir recursos nisso, neste momento? Eu digo que não. A urna eletrônica tem funcionado muito bem, de forma rápida, célere e sem fraude. Esta eleição está demorando mais a apuração, mas mesmo com essa demora, vai ser questão de algumas horas. Estamos muito longe do pesadelo americano de semanas de apuração. É isso, Joel. Agora são 7h28, estamos nessa expectativa dos novos números da apuração em todo o país. Aqui em São Paulo, com 0,39% das urnas apuradas, pelo menos essa informação que nós temos, 32,58% para Bruno Covas e 20,33% Guilherme Boulos, ao que tudo indica os dois candidatos que vão para o segundo turno. E a ansiedade dos candidatos. A repórter Nicole Fusco acompanha o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e traz as últimas informações. Ela está no diretório do PSDB, aqui nos Jardins. Diga, Nicole. Oi, Thiago. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Nós chegamos aqui ao Diretório Estadual do PSDB há pouco, isso porque a nossa equipe estava no prédio onde mora, em frente ao prédio onde mora o prefeito Bruno Covas, ali na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, porque a expectativa era de que ele falasse com a imprensa por lá. Mas por volta das 6h30 da tarde, a assessoria de imprensa pediu que nós viéssemos para o Diretório Estadual do PSDB. Então a expectativa agora é que o prefeito Bruno Covas, que tenta a reeleição, chegue por aqui e fale com a imprensa daqui mais ou menos meia hora, né? Está prevista essa coletiva de imprensa dele às 8 horas da noite. Não sabemos ainda se a gente já vai ter um resultado fechado das eleições, né? Mas então o prefeito Bruno Covas deve falar com a imprensa por volta das 8 horas da noite. Outra expectativa é que o governador de São Paulo, João Dória, esteja por aqui. Também não há ainda um horário confirmado, nem mesmo a presença dele de fato ainda foi confirmada, mas já está circulando, né, esse movimento por aqui de que provavelmente o governador João Dória venha então para cá. Só recapitulando, o prefeito Bruno Covas, ele votou hoje por volta das 11h30 da manhã, isso depois de acompanhar a ex-prefeita Marta Suplicy, também acompanhou o voto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do próprio governador João Dória. Logo depois ele foi para a casa dele, onde ele mora na Barra Funda, né? Estava acompanhado do filho dele de 15 anos, o filho até chegou a sair para dar uma volta com um cachorro que eles têm ali por volta das 4h30 da tarde, como eu já mencionei. Nós fomos informados, a imprensa foi informada dessa coletiva de imprensa há pouco, às 6h30 da tarde, mais ou menos. Então, com qualquer novidade, a gente volta a acionar vocês e voltamos com as atualizações aqui do prefeito Bruno Covas. Thiago. Até já, Nicole. O doutor Rolo precisa nos deixar aqui. Muito obrigado mais uma vez, doutor, por estar aqui. Eu agradeço a oportunidade. Ou se possível, doutor, se o senhor quiser, a gente tem uma nota que acaba de chegar aqui do Tribunal Superior Eleitoral para encerrar de vez. Claro. Vou ler aqui a nota que acaba de chegar e vou pedir que o senhor comente na sequência. A nota diz o seguinte: em razão de uma lentidão no processo de totalização dos votos, soma dos votos, está ocorrendo um atraso para a divulgação dos resultados da apuração. Os dados estão sendo remetidos normalmente pelos tribunais regionais eleitorais, TRS, e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que está somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto. O problema está sendo resolvido pelos técnicos para a retomada mais célere do processo de divulgação. Ressaltamos que não há nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores e nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã, nota do Tribunal Superior Eleitoral, e que vem, né, doutor, em linha com aquilo que disse o Zé Maria agora há pouco, que o problema não é na apuração, é na divulgação dos números. Não, mas aí não é só na divulgação, aí está falando em totalização, que está demorando mais para somar, contagem, né? Os dados chegam lá e precisam ser somados, aquele tempo que o servidor demora para somar. Mas, de qualquer forma, isso dá aquela tranquilizada que todos que acreditam em teorias da conspiração precisavam, né? Agora sim, então. Obrigado, doutor, pela presença. Pela oportunidade, uma boa eleição, um bom resultado para todos nós.